Boa tarde, poderosas! Como vocês estão? Gente, isso aqui é muito mais difícil do que eu pensei, misericórdia. Eu tô acostumada a ir em evento, você chega no evento com o evento pronto, né? É maravilhoso, parece mágica. Antes, da gente começar, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Até brinquei com as meninas, né? Quando que a gente tem a oportunidade de ver tanta mãe reunida numa sexta-feira, 2h30 da tarde? Isso aqui é um luxo. Isso daqui é um luxo. Surpresa final das nossas crianças entrar. Mãe. Não. A surpresa é justamente não entrar criança hoje, Nessa. Não vai entrar, vocês podem ir ao banheiro tranquilas, fechar a porta. Se vocês, depois a gente vai ter um copo, vocês vão poder mastigar quantas vezes vocês quiserem. Comida quentinha, tomar um café quente. Então assim, fiquem tranquilas. Eu sei, né, que para muitas mães sair de casa, pausar a rotina, escolher estar num lugar assim, já é um movimento importante, já é um grande evento. Então, obrigada por vocês aceitarem o convite, por permitirem viver essa tarde aqui comigo. O Entre Laços, ele não nasceu para ser um evento sobre dar conta de tudo. Na verdade, ele nasceu justamente porque eu percebo quanto de nós, mulheres, mães, passamos boa parte do tempo tentando equilibrar tantos papéis e quase nunca encontramos espaços seguros para simplesmente existir. Então, sem precisar performar, sem precisar ter resposta para tudo, sem precisar estar bem o tempo todo. Hoje não existe o certo e errado. Não estamos aqui para comparar maternidades, negócios ou rotinas. Estamos aqui para trocar, para escutar, para reconhecer uma nas outras. Porque quando uma mãe fala com verdade, outras mães percebem que não estão sozinhas. O nome Entre Laços veio justamente dessa ideia de que somos feitas de camadas. Mulher, mãe, profissional, filha, amiga, parceira. E tudo isso se entrelaça o tempo inteiro dentro da gente. Então sintam-se acolhidas, respirem, aproveitem esse momento e que essa tarde seja leve, verdadeira e cheia de conexões bonitas. Muito bem-vindas! Para tornar essa troca ainda mais especial, hoje eu tenho aqui conosco a Ana Letícia. A Ana Lê, ela é psicóloga e atua com um olhar muito sensível voltado à saúde mental feminina, maternidade, perinatalidade e parentalidade. Além da sua formação e experiência profissional, ela também compartilha de forma muito verdadeira as vivências, os desafios e as transformações da maternidade real. E acredito que isso torna tudo ainda mais humano e acolhedor. Tenho certeza que essa conversa vai nos trazer reflexões importantes, identificação e principalmente a sensação de que não estamos sozinhas nas camadas que vivemos todos os dias. Então seja muito bem-vinda, Ana Lê! Muito obrigada, viu, por estar comigo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Só de vocês chegarem aqui hoje, organizar a rotina, planejar quem vai ficar com os filhos, vocês já chegaram mais fortes, pode ter certeza. Então, queria parabenizar inicialmente a Flávia. Flávia, colocar um filho no mundo é um desafio. Com semana de chuva, vento e tudo mais. A gente se enrosca em medos, se enrosca em inseguranças, mas é muito bonito quando a gente vai encontrando laços para tecer esse parto. Sim. Então, acompanhar você nesse parto, desse projeto, é também uma satisfação muito grande. Cada mulher que coloca um projeto no mundo é uma celebração para todas nós. Então vamos lá, Ana Lê, vamos para o primeiro tema nosso. Presença real versus ansiedade da perfeição. Minha mão tá até com tremelique aqui, ó, para ler o tema. O desafio de estar inteira, onde o corpo está, sem a angústia de sentir que sempre está faltando em algo. Alguém sente? Se sente faltando Alguém em algo? Não sente? Alguém não sente, né? Quando eu fui conversar com a Ana Lê, que a gente poder pensar na estrutura desse evento, a gente falou muito disso, né? Eu estou aqui, mas eu estou com 20 abas abertas. Eu estou com a minha filha, mas eu estou pensando
se a janta tá descongelada, eu tô pensando se a roupa foi lavada, nossa, mas vai chover, a roupa não vai secar. Eu nunca estou, de fato, presente, né? E aí, às vezes eu vejo o pai, nossa, meu marido, ele consegue ser 100% presente naquela função. E eu falo, deve ser muito legal você estar ali para aquele momento, porque eu falando por mim, eu me cobro muito, eu cobro que eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que entregar a excelência, eu tenho que brincar com a Helena, aí eu tô brincando de comidinha, aí eu penso, meu Deus do céu, a roupa ficou na máquina, vou ter que lavar de novo. E aí eu falei, Ana Lê, como que faz pra gente se colocar e permitir estar só ali? Não vou nem falar o segredo, mas assim, qual a sugestão? Qual é a solução que vale 100 milhões, né? O primeiro convite pra gente pensar é que muitas vezes a gente carrega a fantasia que pra gente estar inteira, a gente precisa fazer tudo 100% o tempo todo, com as próprias mãos. E isso é uma fantasia. Essa conta não fecha. E a única coisa que ela faz por nós é nutrir a culpa materna, o sentimento de inadequação e o sentimento de que a gente é insuficiente. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer clareza é que delegar é diferente de compartilhar cuidados. Para eu estar aqui, meu pai foi pegar meu filho hoje na escola. Então, também é importante que a gente dê uma maciada no nosso ego e conte pra gente que os nossos filhos, eles podem também se nutrir muito de outras relações para além de nós. Isso é muito importante. Além disso, ontem, se teve vídeo no meu Instagram, foi porque a minha equipe me ajudou, fornecendo braços para que eu pudesse me debruçar para outras coisas. Então, ser suficiente não é a gente fazer tudo com as próprias mãos o tempo inteiro, mas é a gente aceitar braços para nos apoiar. Fazer laços. Sim. Fazer laços. Olha o encontro lindo que vocês vão viver aqui hoje. Quantas pessoas envolvidas para tecer esse encontro. Isso não diminui a Flávia. Isso engrandece. Então esse é um aprendizado imenso para todas nós. Eu falo que a culpa dorme comigo ali do lado, né? Tem dia que eu consigo dar uma abafada nela, tem dia que ela me abafa. É uma briga eterna. Uma sugestão simples que não vai resolver a vida para amanhã, mas que pode ser um início de uma mudança de cultura. Toda vez que você for pedir algo para ele, você não vai falar, faça para mim, por favor. Você vai dizer, faça para nós. Lave a louça para nós. Arrume a cama para nós. E de repente, vamos sentar no fim de semana pra gente dividir as tarefas em uma planilha? O que é meu? O que é seu? Pode ser que no começo o lixo junte bicho. Mas ele vai precisar juntar o bicho. E aí, daqui a pouquinho ele vai estar pondo o lixo pra fora. É com carinho. É com bastante carinho, vocês estão vendo, né? Com bastante carinho. Mas essa caixa do nada, menina, o que tem nessa caixa do nada, né? Eu fico impressionada. Às vezes o Lucas tá lá sentado no sofá, viajando, parece que ele tá muito preocupado. O que você tá pensando em nada? Como que uma pessoa consegue pensar em nada? Exatamente. Quando a Helena chegou, foi muito complexo, porque 20 dias com o Lucas em casa. Então, nos 20 dias, eu fazia muito pouco. Então, ele acordava, eu só dava um mamar e era isso. Pegava um pouquinho, ela dormia, ele colocava. E aí, o meu maior medo depois dos 20 dias era ela não lembrar de mim. Eu tinha muito esse medo do puerpério. Falei, gente, ela convive tanto com o pai, será que ela vai olhar pra mim e vai achar que eu sou o caminhão do TT? Ela não vai saber que eu sou a mãe dela, porque ela realmente era muito grudada com o Lucas. Eu falei, meu Deus, ele vai voltar a trabalhar, vai ser eu e ela nessa casa, e ela não vai lembrar quem eu sou, porque ela deve olhar pra mim só, TT. E aí aquilo foi me consumindo, teve um dia que eu chorei no banheiro, que eu falei, meu Deus, quem sou eu? E agora, como que eu vou dar conta? E aí, depois que ele voltou, eu tive um tempo de recusa de ajuda. Eu não aceitava. Imagina, deixa eu ir, deixa eu cuidar dela pra você dormir. Capaz, eu sou a mãe. Não, eu arrumo a casa, eu lavo a roupa, eu faço, deixa que eu resolvo. Sabe aquele negócio, o filho é meu, quem cuida sou eu? Nossa, eu fiquei nisso uns 3 meses.
entre surtos e mais surtos, teve um dia que uma amiga falou pra mim assim, você não é a Mulher Maravilha. Sua mãe quer te ajudar, a sua sogra quer te ajudar. Eu falei, não, mas quem é a mãe sou eu. E ela falou assim, você sempre vai ser a mãe. Ela é a avó, ela é a tia, ela é a amiga, ela é a prima. A mãe é você. Deixa a sua mãe ser vó. E aquilo pra mim era muito difícil, porque eu falava, rapaz, o que as pessoas vão achar eu indo na academia e a minha filha com a minha mãe? Que absurdo, gente. Eu tava indo na academia 5 horas da manhã. Quem conseguia 5 horas da manhã tava indo dormir, né? E é interessante porque é muito uma lógica de relacionamento. Então, ou eu amo um, ou eu amo o outro. Escolha. Mas se a gente... É isso. Como se não pudesse isso. Isso. Mas se a gente pensar em termos de amizade, você ama uma amiga e aí quando você ama outra, você desama essa. Não. Então, com o filho também. Mas muitas vezes, o que a gente percebe, né? Que a criança, ela coloca a gente como universo, como mundo. E se eu não tenho outros papéis em que eu também me vejo como significativa, pode ser muito assustador perder o lugar. Mas a gente vai perder o lugar do centro das crianças, se tudo correr bem. Eu espero que isso aconteça. Então, se a gente está aqui hoje, é porque nossa mamãe, nosso papai, em algum momento deixou de ser o centro. Isso não quer dizer desamor. Isso só quer dizer que as relações elas vão se transformando. E aquele fio, que é o cordão umbilical, ele vai se estendendo. E ele vai se fortalecendo a ponto da gente tolerar a distância e do amor sobreviver, não é? Sim. Então, quem tolera a distância, na verdade, ama muito, não é? É um amor forte. Então, o quanto também é um processo da gente ir acreditando no amor que a gente tece entre os laços, não é? Então, confia no que você faz, na sua forma de existir no mundo, na sua forma de se vincular em tudo que você pode viver de lindo e potente com o seu filho e que outras pessoas vão poder fazer diferente de um outro lugar, isso é bom também. Não é um ou outro, né? A criança é como um girassol, ela vai se nutrindo de quem traz ali energia para ela, né? Eu só quero te dizer que você não largou a sua filha em momento algum. Você compartilhou o cuidado e deu a oportunidade dela viver experiências de afeto, de colo com outras pessoas, né? Mas é isso, tem essa ideia de que, bom, nasceu um bebê, o bebê é de quem? Da mãe. Então, se a gente sai pra ir tomar um café com uma amiga... Não pode. Você largou o seu bebê. Ah, com o pai. Mas você teve coragem de deixar com o pai? Eu tive coragem de fazer um filho com ele, moça. Imagina! E aí, quando eu comecei a deixar, é muito legal a vivência do pai, né? Porque o Lucas vive umas experiências com a Helena. E aí eu falo assim, que bom. Tem gente que fala assim, eu acho que eu vou com ela lá na roça. Eu falei, amém. Não, podem ir. Vão lá. Porque é importante a gente permitir que ele ocupe o espaço de pai. Eu lembro que quando eu voltei na minha médica do pós-parto, ela falou assim, como que tá sendo? Eu falei, tá sendo tranquilo no sentido de estamos a casa inteira se adaptando a isso, né? Ela falou assim, mas e o Lucas? Eu falei, ele dá banho, ele troca de fralda, ele só não dá mamar porque ele não tem mesmo. Ela falou assim, mas pra você tudo bem? Bem, eu tenho muito comigo que se não tá colocando a criança em risco, vai lá e faz. Eu falei pra ela, ele sabe dar banho. Não é o mesmo banho que eu dou. Minha filha, só o fato de eu não ter que dar o banho, faça do jeito que você achar que é pra fazer. Não tá afogando a menina, tá tudo bem, tá tudo vivo? Tá tudo vivo? Vambora. Todo mundo julga. Todo mundo julga. A diferença é, tem pessoas que não fazem terapia. Falei pra você. Tem pessoas que fazem e que sabem que o próprio julgamento diz respeito à lente que eu uso pro mundo. Não é sobre você, o meu julgamento é sobre mim. E a sobrecarga, ela não diz respeito, ela não é um termômetro para o nosso maternar. Ela diz sobre o quanto a gente tem apoio ou não, o quanto a gente tem braços ou não. Eu além da mãe. O que ganhamos para nós e o que oferecemos de melhor para os nossos filhos quando nos habitamos íntegras e realizadas? Esse realizada tem dia que custa caro, viu? Nossa, esse realizada tem dia que eu falo, pra que tudo isso, Flávia? Por que queres tanto? A gente quer ser realizada em tudo. E aí eu lembro na nossa conversa que você falou que, na verdade,
o ideal seria que a gente não quisesse 100% de todas as abas, de todas as camadas, né? Mas, gente, é muito difícil. Não quisesse dar conta ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Né? Que a gente se autorizasse, bom, estou aqui exercendo a minha profissão e deixo a parentalidade, a maternidade, o cuidado com o meu filho com outra pessoa. E tá tudo bem. Então, quando a gente se autoriza a fazer outras coisas, a gente mostra para os filhos o que nos anima, o que nos traz tesão para a vida, o que nos alegra, que a vida vale a pena de ser vivida. Quando a gente fica apenas devota ali, né, a criança se coloca como centro. É muito pesado para uma criança, para um filho, sentir que é o único sonho de uma mãe. Porque os filhos vão voar, eles vão para o mundo. E quando eles vão para o mundo, a gente fica com o quê? Né? Então, pense aí, quando seu filho vê você fazendo o que você está fazendo, o que ele aprende com você? A gente faz pausas entre as nossas versões e entende isso como um erro. Então, se a gente entender que, na verdade, quando a gente pausa uma área para cuidar de outra, a gente não está falhando. A gente está ali integrando as nossas versões. Eu comprei uma ideia quando a Helena nasceu de que eu tinha que dar conta de tudo. Eu quis ter, agora é comigo, deixa que eu resolvo. E a minha mãe é a primeira neta também. E ela quase suplicava, tipo, me deixa, larga aqui. E eu falo, não, quem pariu que cuida, deixa que eu cuido. Que bobeira, né? Hoje, posa, fala, quer dormir? Dorme, tá tudo aí, dorme aí. E é muito complicado a gente se reconhecer para além da mãe e saber olhar e falar, o que eu gosto? Teve um dia que eu olhei e falei assim, o que eu gosto de ouvir? Porque eu fiquei muito tempo ouvindo o som do útero, né, pra Helena dormir. Aí teve um dia que eu saí de casa e falei assim, o que eu vou colocar pra ouvir? O que eu gostava de ouvir? Aí eu fiquei um tempo assim, pensando, meu Deus, o que a Flávia gostava de ouvir? O que a Flávia gostava de fazer? Porque a gente entra num mundo e num universo que aquilo, né, é noites e dias, só aquilo, e choro, e mamar, e Lufital, e remédio, e vacina. Na hora, tem um dia que eu falei, e agora? E agora? O que eu faço? Tá? E eu, assim, como se fosse errado eu gostar de fazer de outra coisa, além de cuidar da minha filha. Isso pra mim foi muito complexo. Quando eu olhei, falei assim, tá, mas eu gosto de tal coisa. Eu gosto de ficar sozinha. Então, quando meu marido fala que vai levar, eu dou graças a Deus. Me deixa aqui assistir um filme, ver uma série, deixa eu ficar sentada e ficar no meu silêncio. E isso era muito doloroso, porque eu falava assim, não sou boa mãe, imagina. Eu não gosto. Todo mundo na internet gosta de ficar com o filho direto. Eu não gosto. Eu não gosto do meu silêncio, do meu tempo. Como se fosse muito errado, porque ser além da mãe, muitas vezes hoje na internet, não é aceito. Para aprender, a gente desaprende um monte de coisa, né? Eu falo, gente, os filhos chegam e vem desmoronando um monte de coisa. A gente tá ali montando nosso castelo de Lego, bonito. Aí chega o filho que nem uma ventania, né? E, tudo se espatifa no chão. Não porque é culpa deles, mas porque a chegada transforma a nossa estrutura de um jeito que não dá para prever. E aí a gente leva um tempo mesmo olhando assim, que peças e agora? Ficaram, do que existia, o que ainda ficou de pé, que jeito que as coisas se espatifaram. Será que eu lembro o caminho para reconstruir essa partinha do castelo do Lego de novo, né? Já perdi o manual, não tem? Então, é esse processo de se autorizar mesmo. Primeiro, acolher os lutos simbólicos, que são vários, porque muitas vezes a gente chega com um bebê saudável, gostosico, cheiroso, e é pega por sentimentos que a gente não esperava. Tristeza, raiva, saudade. E as pessoas falam, mas por que você tá triste? Você tá com um bebê lindo no colo. Então, esse espaço de partilha e falar, olha, eu também senti alegria e tristeza ao mesmo tempo, ele é muito importante porque ele nos humaniza. Rede de apoio e gestão. A coragem de soltar o controle e confiar em outros braços para dividir o cuidado, seja por escolha ou por necessidade. Lembro que quando eu tive meu filho tem 10 anos hoje. E aí um dia eu tava na minha sogra, meu filho teve a PLV, e aí, enfim, tava aquela coisa de não, leite, só um pouquinho, porque eu fico muito preocupada por causa do cálcio, ela me falando, né? E aí ela disse assim pra mim,
eu também me preocupo com ele. E você quer saber? Vó é mãe 2 vezes. Aí eu pensei, entendi, sogra, que a senhora se ama demais, né? Mas o filho é meu, o filho da senhora tá ali, né? Então, acho que o convite para você e para todas nós aqui diante disso é a gente olhar para esse ciúmes, barra dor de cotovelo, barra e um monte de coisas que a gente sente, também sinto, tá? E pensar o que isso conta sobre mim. Será que isso é medo de compartilhar cuidado? Será que é medo de perder o amor? Ou será que eu estou compartilhando, de fato, em um momento que eu não queria compartilhar? Porque as avós, às vezes, elas são vorazes. Elas querem. Assim, leoas, elas também querem o controle. Como é desafiador também a gente dizer não para nossa mamãe e falar, não, mãe, neste momento, quem vai viver com ele sou eu. E deixar que elas fiquem com um sentimento que é delas. Que é isso, de não se sentir incluída, às vezes de se sentir preterida. Porque, bom, enquanto filha, crescemos e constituímos a própria família e vamos querer viver outras coisas para além da nossa mamãe e do papai. Mas eles também vivem isso, tá vendo? Que eles não querem compartilhar, eles querem deixar tudo ruim. Eu acredito, assim, falando da minha experiência, né? Minha mãe, ela já entendeu como funciona, entendeu? Então, assim, teve um dia que eu fui trabalhar, deixei a Helena, e aí foi um dia que eu passei o dia inteiro fora de casa, então o dia inteiro a Helena ficou lá. E aí eu liguei pra ela e falei assim, tô passando aí, era 10 horas da noite que eu tinha acabado de sair da última reunião. Ela falou assim, por que você não deixa ela dormir aqui? Eu falei, hoje não, hoje eu vou colocar ela pra dormir, hoje... E aí, cheguei lá, já tava com a mochilinha da Helena, ela falou assim, quando você fala não é não, né? Porque quando você quer que ela dorme, você deixa. Eu falei, exatamente. Hoje quem vai colocar sou eu. Meninas, vamos finalizando o nosso papo. Gente, era isso que eu queria ouvir. Não vou nada lá. Meninas, muito, muito obrigada. E aproveitem o bolinho, o café, tudo com calma hoje, tá? Obrigada.